O que acontece quando você dá o conhecimento do homem mais sábio da história para um garoto de 14 anos? A resposta, olha, pode não ser bem o que a gente imagina. Hoje a gente vai mergulhar na história do Shazam para descobrir uma verdade bem surpreendente sobre o que significa de fato ser sábio. Esse provérbio antigo fala que a sabedoria é uma árvore que dá vida. É uma imagem bonita, né? Mas o que isso quer dizer na prática? A jornada do Shazam vai mostrar pra gente que abraçar essa árvore é bem mais complicado do que parece, ainda mais quando se tem superpoderes. E aqui, ó, tá o centro de tudo. De um lado, você tem o corpo de um super-homem, com acesso à sabedoria do rei Salomão. Do outro, a mente de um adolescente, um órfão cheio de desconfiança. É exatamente nessa briga entre poder e maturidade que a verdadeira história do Shazam acontece. Tá, mas como é que um garoto meio perdido se torna o campeão mais poderoso da Terra? A história toda começa com uma busca, mas não a busca de um herói, e sim a de um mago, procurando por algo que ele não achava há séculos, um coração que fosse puro de verdade. Esse é o Billy Batson, órfão desconfiado e sempre procurando por algo que ele perdeu lá atrás. Ele criou um muro em volta de si mesmo para não se decepcionar mais. E é justamente por isso que a escolha do mago é tão surpreendente e, ao mesmo tempo, perfeita. Imagina a cena. Uma viagem de metrô super normal, de repente, vira um encontro com o destino. Do nada, o Billy não tá mais na Filadélfia. Ele tá na Pedra da Eternidade, um lugar meio fora do tempo, cara a cara com um mago bem antigo que tá prestes a fazer uma oferta que vai mudar absolutamente tudo. Para pra pensar um pouco. Por séculos, o mago testou um monte de gente. Ele não estava procurando o mais forte nem o mais inteligente. O único critério era ter um coração puro. A lição aqui já fica clara desde o começo. O poder deveria ser uma consequência do caráter e não um prêmio pela ambição. E pronto. Billy agora tem os poderes de um deus. Só que o desafio de verdade não é levantar um ônibus ou sair voando por aí. O desafio é: o que fazer com tanto poder? A jornada de adolescente com superpoderes para herói de verdade tá só começando. O próprio nome do herói já é a chave de tudo. Shazam não é só uma palavra mágica, é um acrônimo, quase um mapa para as habilidades divinas que o Billy agora consegue usar. Sabedoria de Salomão, força de Hércules, vigor de Atlas, poder de Zeus, coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. É o pacote completo para um super-herói, né? Só que, como o Billy vai descobrir, ter a sabedoria de Salomão e realmente usar essa sabedoria são duas coisas bem diferentes. Então, com acesso à sabedoria de um rei lendário, o que o Billy faz? Exatamente o que qualquer adolescente faria. Compra um monte de besteira, fica se exibindo e grava tudo para a internet. As primeiras atitudes dele como herói mostram perfeitamente o buraco que existe entre ter o conhecimento e saber o que fazer com ele. Bom, todo herói precisa de um vilão, né? E o do Shazam é tipo um espelho sombrio da jornada dele. Um cara que também quis o poder do mago, mas foi considerado indigno. O Dr. Sylvana é o resultado de quando a busca por poder não tem uma base de caráter. Rejeitado pelo mago anos atrás, a vida dele virou uma busca obsessiva por vingança. E para conseguir o que ele quer, ele se junta com as forças mais sombrias que existem, os 7 pecados capitais. E é justamente no confronto com essa escuridão toda que o Billy vai descobrir a sua verdadeira força. Uma força que, olha, não vem de Hércules ou de Zeus, mas de um lugar muito mais humano. Se a gente fosse resumir a jornada do Billy, a palavra-chave seria uma só: conexão. Ele começa se sentindo um órfão, sozinho no mundo. Mesmo depois de ganhar superpoderes, ele continua lutando sozinho. A verdadeira virada, o momento em que ele se torna um herói de verdade, é quando ele finalmente abraça uma nova identidade, a de irmão. É esse o momento. Contra um inimigo superpoderoso, a sabedoria de Salomão finalmente dá as caras. E não é com um plano de batalha genial, não. É com um ato de pura humildade e confiança. A decisão de compartilhar o poder dele e lutar junto com a sua família e não mais só por ela. Então, qual é a grande lição disso tudo? A jornada do Shazam ensina pra gente algo essencial sobre a sabedoria. Não tem a ver com o que se sabe, mas com quem se é. E com o que se faz com aquilo que se tem. E a história do Billy deixa a gente com essa pergunta, que é meio inevitável. Se ter acesso a todo o conhecimento do mundo não o tornou sábio de cara, o que é, afinal, a verdadeira sabedoria? E a resposta que a história nos dá é essa, bem direta. A verdadeira sabedoria não se mede pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz.
Não é um troféu para ficar mostrando, mas sim uma ponte que a gente constrói com as nossas atitudes. E foi exatamente isso que o Billy fez. O ato mais sábio dele não foi um cálculo genial no meio da batalha. Foi a decisão de confiar, de dividir o peso, de admitir que não podia fazer tudo sozinho. Essa atitude, a de se conectar com os outros, foi a sabedoria na sua forma mais pura. Isso só reforça a ideia de que a sabedoria não é uma coisa que a gente simplesmente tem, é algo que a gente busca. Como esse versículo sugere, é um processo ativo de pedir e de estar aberto para receber. A jornada do Billy foi exatamente isso, uma busca que, no final, o fez entender o dom que ele tinha recebido. No fim das contas, o caminho para a sabedoria é isso mesmo, um caminho. Ele começa com a intenção certa, um coração puro, mas ele é construído com experiência, com escolhas difíceis e com a humildade de continuar buscando. A sabedoria não é um prêmio no final da estrada, é a própria jornada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Se a sabedoria é definida pelas nossas ações, a questão mais importante deixa de ser o que eu sei e passa a ser o que eu vou fazer. Qual é o próximo passo, a próxima atitude que vai definir a sabedoria na vida de cada um de nós?